Fala, turma! Olha eu aqui de novo, Sandrinha, para conversar com você nesse quadro delícia que eu e todo o time do JG estamos preparando com muito carinho, com toda semana, semana após semana, trazendo um conteúdo diferente de assuntos que te fazem refletir, né? Na verdade, é um momento em que eu te convido a parar o que você está fazendo para me ouvir nesse momento. Abre o teu coração para o que eu vou dizer. Reflete depois, veja se fez sentido. Se fez sentido, maravilha. Se não, tudo bem, teremos outros vídeos e vida que segue. No de hoje, a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: a história que você está contando hoje é a história que você de fato quer viver ou é a história que te disseram que você tinha que viver? Como é que tá isso para você? Sandra, me explica um pouco mais, como assim? O que é isso de a história que te contam e a história que de fato você escolhe? Para exemplificar, eu vou usar uma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos. E entendam, né? Hoje com muito respeito, com muito carinho pela minha história, porque naquela época é o que eu tinha condições de escolher, dado o conhecimento que eu tinha, dado o meio em que eu havia sido criada, as coisas que eu acreditava, as crenças que naquele momento regiam a minha vida, que eu permitia que aquelas crenças moldassem, né, o meu pensamento. E é o que eu consegui na época, tá? Quando acabou o terceiro colegial, muito movido pela essa questão do que a sociedade te conta, né, e te diz que você tem que ir, quando chegou o final do terceiro colegial, começou a me bater um desespero de, nossa, agora eu tenho que fazer faculdade, né? Obviamente, porque todo mundo termina terceiro, entra na faculdade, então vou seguir o fluxo, vou seguir, né? E aí na hora de escolher a profissão, a forma como eu escolhi foi simplesmente pegando um livro de profissões, na época era da PUC de Poços de Caldas, que foi onde eu fiz a faculdade, e eu tinha um livro dos cursos da graduação, né, da grade que eles tinham lá, para a graduação. E aí eu li o nome, Engenharia Elétrica, Automação e Telecomunicação. E eu achei o nome a coisa mais linda do mundo, de uou! Quando eu li aquele nome, deu um impacto assim em mim, sabe, de nossa, que nome bonito, vou fazer esse trem. Pasmem, foi assim que eu fiz a escolha do curso que depois iria reger os próximos anos da minha vida, os próximos 10, 11 anos da minha vida, tá? Em nenhum momento eu parei para pensar se aquele curso estava, de fato, ligado àquilo que é minha paixão, se as possibilidades de trabalho com aquele curso, se elas exigiriam competências e talentos que fizessem parte de quem eu sou, né? Será que realmente o que vai ser exigido como profissional dentro dessa graduação, o que o mercado vai exigir depois, será que é algo que eu tenho como talento? Em nenhum momento isso passou pela minha cabeça, eu simplesmente segui a historinha que me contaram, de que chegou o terceiro, você tem que ir fazer faculdade. E aí naquele desespero de, nossa, tem que fazer faculdade, fui e me fiz a escolha baseada nisso. Enfim, hoje, aos 34 anos de idade, eu simplesmente paro tudo. Já venho de um processo forte dos últimos 3 anos, que começou, onde eu já comecei a sentir aqui dentro de que, opa, alguma coisa aqui já não tá fazendo mais sentido. Isso já começou há 3 anos atrás. Mas aí ficou muito forte com a passagem do meu pai, porque não tem como passar por um evento desse e não refletir a respeito da vida. A morte é uma grande conselheira da vida. E eu ouvi isso da Tassiane Carvalho, e é verdade, eu pude viver isso. Essa é uma vivência que eu posso contar para você, porque eu vivi isso. Não tem como passar por uma experiência dessa e não ficar se perguntando a respeito do real sentido da vida. Foi quando eu resolvi parar e dizer, não dá mais para continuar contando a história, seguindo a história que eu estava seguindo, porque essa não é a história que eu quero para minha vida. Não é. E aí vem, afinal de contas, qual é a história que eu quero viver? O que de fato eu gosto de fazer?
O que eu fazia quando criança, que de tão fácil que eu fazia, eu nunca sequer imaginei aquilo como um talento. Qual que é a minha paixão, o que de fato eu gosto, o que eu quero fazer. E esse é o momento atual em que aos 34 anos de idade, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu estou passando por esse momento. Aquela dúvida que talvez eu pudesse ter tido, sei lá, quando eu tinha uns 17, 18, 19, 20, 21, quando a gente... O que a gente sabe da vida, né? E não que eu saiba muito hoje, não me considero velha com 34 anos de idade, pelo contrário. Mas enfim, eu queria chamar a atenção de vocês, porque isso é muito sério, principalmente dos jovens que estão aí por ingressar na faculdade. Tomem cuidado com a escolha que vocês vão fazer, se é que, de fato, nesse momento, fazer a faculdade é o que realmente é o melhor para você. Se é que, de fato, nesse momento, fazer a faculdade é o que vai te fazer desenvolver o teu potencial, o teu talento. Porque às vezes pode ser que você precise passar por uma experiência daquela área que você está almejando para ver se realmente é o que você quer. Viver aquilo de fato para depois ter certeza se é isso que você quer. Então, só para não me alongar muito, para não ficar muito extenso, já passei um pouquinho do limite acordado, mas eu precisava falar isso porque eu tenho certeza que em algum lugar vai ter algum jovem que vai estar num momento desse que eu vivi quando eu tinha 17 anos atrás, e eu gostaria que naquela época alguém tivesse me dito sobre isso. Tudo bem? Pode ser que naquela época talvez isso entraria por aqui e sairia por aqui também, né? Enfim, as coisas foram como tinha que ser. E eu aceito e tá tudo bem. Mas só pra gente encerrar e não perder o costume, eu trouxe um trecho desse livro aqui, O Óbvio que Ignoramos, do Jacob, que fala muito sobre isso, né? Essa questão aí do talento, da nossa paixão, de ter uma profissão, né? De conseguir performar, mas para isso acontecer precisa estar alinhado com a paixão, com o talento. Enfim, prestem atenção nesse trecho aqui. Toda pessoa quer naturalmente ser tudo o que pode ser. Esse desejo é intrínseco à natureza do ser humano. Não há como fugir dele, porque esse é o objetivo último da natureza. O sucesso está em nos tornarmos tudo o que somos capazes de ser. Em outras palavras, o desejo pelo sucesso é, na verdade, um anseio inato por uma vida mais produtiva, próspera e abundante dentro de nossas capacidades. O problema está na maneira como fazemos as nossas escolhas mais importantes de nossa vida. Na hora de definirmos nosso propósito, em vez de olhar para nossos talentos e ver onde estão nossas vantagens individuais, cometemos o erro de olhar para as circunstâncias externas, as historinhas que te contam. E aí vem aqui, fazer nossas escolhas com base em quais mercados estão em alta ou no que deu certo para os outros é como usar o mapa errado para chegar a determinada cidade, só porque outra pessoa chegou onde queria com esse mesmo mapa. Não percebemos que as cidades são distintas e que por isso nunca chegaremos ao local desejado se continuar usando o mapa errado. Ou seja, que história que você quer viver? Qual é o caminho que de fato você quer trilhar? Você está vivendo a sua história, aquela que você escolheu para você, ou você está simplesmente seguindo o fluxo da manada e dando sequência à história que contaram para você? Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Um grande beijo, um ótimo final de semana.